Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos para o Evangelho no Lar, agradecendo a presença de todos, esperamos que todos estejam bem, que nós possamos aproveitar da melhor forma os ensinamentos que veremos nesta noite, e também das vibrações que faremos na sequência, que é sempre muito importante, né? Gostaria de informar que essa reunião está sendo gravada, e logo mais as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão Oficial e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão. E as cestas básicas, hoje nós temos um pedido especial do pessoal que faz a coordenação da cesta. Nós vamos distribuir a cesta agora no dia 9 de maio. E estão faltando alguns itens, são 3 itens que estão faltando, e a gente pede a colaboração de todos, como sempre temos recebido, né? Então, nós estamos faltando 104 pacotes de macarrão, 50 pacotes de açúcar e 20 pacotes de fubá. Tá? Então, nesse folheto que nós vemos aí, e também no site do Lar do Amor Cristão, tem lá todas as formas de contribuição. Quem quiser participar, será sempre muito bem-vindo a essa ajuda. Tá? Muito obrigado. E referente e aqueles que desejarem, podem colocar água para ser fluidificada. Os pedidos de vibrações, os cursos, os grupos de estudo, todas essas informações vocês podem obter diretamente no site do Lar. E lá está tudo detalhado, com os campos apropriados para cada item. Tá? E agora temos mais um convite especial aí para o dia 16 de maio, agora, semana que vem, nós teremos o brechó solidário. Então, com livros, roupas, ele vai ser das 9 horas da manhã até as 16. Então, quem puder comparecer, visitar e fazer ali marcar a sua presença, será muito bem-vindo. Tá? Então, eram esses os recados da noite, agradecemos a atenção de todos. Então, como sabemos, como vocês têm acompanhado nos últimos meses, nós falamos sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos começar uma outra fase, uma outra etapa, que nós iremos falar sobre os ensinos de Jesus. Como nós sabemos, né, os ensinos de Jesus compõem um conjunto de informações, destacando-se o amor a Deus e ao próximo, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, a importância da fé, entre outros. E hoje nós já vamos começar falando sobre o ensino de Jesus, que é a comunhão de pensamento. Quem vai fazer a apresentação vai ser a nossa querida Sandra Libucci, depois a Alete fará as vibrações para nós, e agora, para nós iniciarmos aqui nosso trabalho, nosso evangelho, eu vou convidar aqui a Rosana Mastrolosa, que ela vai fazer uma leitura para nós. Boa noite, Rosana, por favor. Boa noite. Palavras de vida eterna, Emmanuel, lição 28, na conquista da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Paulo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. A mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente,
encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, preciso, saibamos, renunciar conscientemente à nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Emmanuel. Muito obrigado, viu, Rosana, por participar aqui do nosso Evangelho. Então, agora convido a todos a nos tranquilizarmos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus e juntos vamos até Deus nosso Pai, agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. E assim, unidos em pensamento, iniciamos com tua prece, Divino Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora convidamos a nossa querida Sandra Libuti, que ela vai fazer a apresentação do ensino da noite de hoje. Boa noite, Sandra, muito obrigado por participar aqui conosco. Boa noite, Ângelo, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez participando do Evangelho, dando a palavra de Jesus para todos nós. Como o Ângelo falou, hoje nós vamos começar com os ensinos de Jesus, comunhão de pensamentos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30, no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 e 23, e também no capítulo de João, capítulo 14, versículo 6. Nesse caso, seria a comunhão de pensamentos, que eu peguei da revista da Sociedade Espírita de Paris, que em 2 de novembro de 1864, foi feita uma reunião com todos os associados, onde Allan Kardec desenvolveu o princípio da comunhão de pensamentos, e ele fez um discurso que consta nessa revista espírita, na Sociedade Espírita, em 1864. Ele fez esse sermão, essa reunião com o pessoal, para falar sobre a reunião, a comunhão dos pensamentos. Então, ele começa assim: estamos reunidos neste dia consagrado pela tradição à comemoração dos mortos. Por que ele pediu? Ele fez uma reunião
no Dia dos Mortos, né? No Dia de Finados. Para quê? Para que todo mundo junto orasse para os seus entes queridos, para as pessoas que perderam, para os amigos, para os familiares. Então, ele quis juntar todas as pessoas em comum para fazer o quê? Para juntar e mostrar que a união do pensamento, todo mundo tendo a mesma direção de pensamentos para o bem, para o amor, desejando, emanando, vibrando amor para os seus mortos, né? Para as pessoas que já tinham falecido, os seus espíritos irão receber as vibrações de amor. Então, eles não vão estar se sentindo tão sozinhos, eles não vão ficar se sentindo desamparados no plano espiritual que eles estão. E aí ele fala, né, que a disposição da ideia da reunião foi acolhida por várias questões, que ela é o indício da necessidade que experimentamos ao nos acharmos juntos da comunhão de pensamentos. Comunhão de pensamentos quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. Nós sempre aprendemos isso, que o nosso pensamento é tudo na vida da gente. E ele explica isso aqui bem detalhado, que é uma coisa assim, que o nosso pensamento é o pensamento do espírito, né? É, porém, uma força puramente moral ou abstrata, ele pergunta. Não, pois, do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento, e ainda menos da comunhão de pensamentos. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual, e é o Espiritismo que vai nos ensinar isso. O pensamento é atributo característico do ser espiritual, ou seja, é do próprio espírito, porque ele distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito, porque a vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento chegado a um certo grau de energia que o pensamento é transformado em força motriz. E é pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo em movimento num determinado sentido. Ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais. Quanto maior, não deve ser essa força sobre os elementos fluidos que nos rodeiam. Ou seja, nós somos rodeados de fluidos. Todo o nosso ser, o espírito, ele emana fluido como ele recebe fluido. Que a gente, em todos os lugares que nós estamos, nós percebemos esses fluidos. Esses fluidos podem ser fluidos bons ou fluidos menos bons. Porque a percepção de cada um que vai estar se reunindo para um mesmo pensamento seguir adiante, então sempre vai ter aquela coisa. Aí ele explica, né, que uma assembleia é um foco onde se irradia pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz a sua nota. Isso resulta grande quantidade de corrente de fluidos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual, como num coro de música. Cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Quando a gente ouve uma música, vamos ver, várias pessoas ouvem a mesma música. Vocês podem ter certeza, cada um vai ter um sentimento a respeito dessa música. Então, o estar junto, né, para a gente estar ouvindo uma música, ou fazendo uma prece, ou emanando vibrações, cada um vai ter vai ter a sua potencialidade, vai ter a sua
o seu fluido, a sua vibração para estar mandando para fora, né? Então, ele fala assim, há raios sonoros harmônicos ou discordantes. Há também pensamentos harmônicos e discordantes, porque nessa reunião também pode ter gente que está com pensamentos diferentes do que a reunião pede. Se o conjunto for harmônico, a impressão será agradável. Lógico, se todo mundo tiver na mesma conexão de emanar vibrações boas, amor, tudo isso, então a gente vai se sentir num lugar muito bom. Quando não se tem um pensamento muito bom, a gente vai sentir também que não está legal aquilo, né? Então vai desarmonizar o nosso encontro, como ele diz, né? Que vai ficar, alguns pensamentos produzirão o efeito de uma corrente de ar gelado num meio tépido, que são os maus pensamentos. Então, essa causa do sentimento de satisfação é numa reunião simpática. Aí reina uma atmosfera salubre, gostosa, onde se respira à vontade, onde você sente que você vai ser reconfortado, porque nos empregamos, a gente recebe os fluidos muito bons, a gente acaba absorvendo, por mais que a gente, às vezes, durante o dia, o nosso pensamento acaba nos tirando alguns fluidos bons, nessa reunião edificante, você vai ser alimentada por isso. É a mesma coisa como quando o seu corpo precisa de comida. Então, você come para você alimentar o seu corpo, que é para ter os nutrientes necessários para você viver. E o fluido bom é a mesma coisa. A gente recebe para a gente poder se harmonizar, ficar bem. Aí ele continua aqui, que ele fala que, para os espíritas, a comunhão de pensamentos tem um resultado ainda muito especial. Temos visto o efeito desta comunhão de homem a homem. O espiritismo nos prova que ele não é menor dos homens aos espíritos e vice-versa. Com efeito, se o pensamento coletivo adquire aquela força pela quantidade, um conjunto de pensamentos idênticos, tanto o bem por objetivo terá mais força para neutralizar a ação dos maus, que estão ali juntos. Então, o bem maior, o amor, o maior bem, vai conseguir neutralizar aqueles que não estão com os bons pensamentos. Assim, vejamos que a tática desses últimos é levar à divisão e ao isolamento. Os que estão maus pensamentos, eles acabam se isolando. E aqui ele diz a frase, a união faz a força. Se você ficar sozinho, você sozinho não vai conseguir resolver tudo. Sozinho nós não somos ninguém. Sozinho a gente não consegue galgar um degrau que a gente está precisando para você pegar na mão de alguém e alguém te dar essa mão. Porque sozinho você vai acabar acontecendo o quê? Vai ser aquele egoísta, vai ser aquela pessoa que só pensa no materialismo. Você sozinho, você vai se isolar, se achando que é o maioral. E não é isso. Nós, espíritos, temos que nos ajudar na comunhão do pensamento, em fazer o quê? A caridade, em dar o amor. A principal união das pessoas é para fazer o quê? O amor, fazer a caridade, ajudar o próximo. A ver aquele que está precisando, dar a mão para ele estar ali do teu lado. Então, a comunhão de pensamentos, assim ele fala, assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si, que é o que eu estou falando, cada um vai se ajudar. E, ao mesmo tempo, assistem os espíritos, que são por eles assistidos. Ou seja, nós estamos ajudando o nosso próximo aqui, e os espíritos estão nos ajudando também.
Porque a partir do momento que você ajuda o seu próximo, os seus mentores, os espíritos também vão estar te dando força para você fazer isso. E as relações do mundo visível com o mundo invisível deixam de ser individuais e passam a ser coletivas. E por isso mesmo, mais poderosas, para proveito das massas, bem como dos indivíduos. Numa palavra, ela estabelece a solidariedade, que é isso que a gente precisa hoje em dia, de solidariedade, de ajudar o próximo, que é a base da fraternidade, que é a base do amor, do carinho, da caridade. Ninguém trabalha apenas para si, mas para todos e trabalhando por todos. Cada um aí encontra seu quinhão. É isso que não compreende o egoísta. O egoísta só quer para ele, né? Então ele não consegue entender que ali o outro pode também estar te dando e você está dando, você fazendo essa troca, né? Ele complementa, né? Ele vai falando que todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertencem, são fundadas na comunhão de pensamentos. E aí, com efeito, que elas podem e devem exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser a libertação do pensamento das contrições da matéria. Ou seja, a gente se desligar um pouco do corpo e se entregar mais. Infelizmente, a maioria não quer isso, né? Não se afasta dos princípios disso, porque acha que isso não é bom. Aí, por fim, ele fala assim: pelo motivo que hoje nos reúne, julguei oportuno aproveitar a circunstância para desenvolver o princípio da comunhão de pensamentos do ponto de vista do Espiritismo, sendo nosso objetivo unir-nos em intenção para oferecer em comum um testemunho particular de simpatia aos nossos irmãos falecidos. Poderia ser útil chamar nossa atenção para as vantagens da reunião. Graças ao Espiritismo, compreendemos a força e os efeitos do pensamento coletivo e podemos melhor explicar o sentimento de bem-estar que se experimenta no meio homogêneo e simpático. Mas, igualmente, sabemos que o mesmo se dá com os espíritos, porque eles sabem receber os eflúvios, né, os fluidos que mandamos, de todos os pensamentos benevolentes que para eles se elevam como uma nuvem de perfume. Os que são felizes experimentam uma alegria maior neste concerto harmonioso. Os que sofrem sentem com isso um maior alívio, porque vai recebendo esse fluido bom também. Cada um de nós, em particular, ora de preferência por aqueles que lhe interessam ou que mais estima. Ele pede para que façamos todos sua parte nas preces que dirigimos a Deus. Ou seja, ele pede para que a gente seja unidos em pensamentos numa só voz, para elevar o amor, para levar o amor, olhar com caridade, fazer a caridade, fazer o bem, em comunhão, para que todos nós tenhamos a força para seguirmos adiante e termos, como o planeta teve várias modificações, nós, num pensamento global, tendo a mesma situação, nós vamos fazer com que o nosso planeta logo saia de provas e expiações e vá para a regeneração. Essa era a palavra de hoje, dos ensinamentos de Jesus. E agora vamos nos confortando, sentando confortavelmente, fechando os nossos olhos para as vibrações. Vamos vibrar para o nosso planeta Terra. Vamos vibrar para todos os países que estão em guerras e conflitos. Vamos vibrar
do nosso país, dos governantes, que governem com discernimento e amor. Vamos vibrar para todas as pessoas que necessitam do nosso amor, do nosso carinho, desse fluido de amor, dessa vibração cheia de carinho para todos que necessitam, para os hospitais, para os idosos, para os orfanatos, para as prisões, enfim, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos. Vamos deixar uma vibração com muito amor em aberto para Jesus levar aquele que realmente necessita e que ele veja que dê para levar. E vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos. Agora eu passo para a Arlete para terminar as vibrações. Então, assim, unidos em pensamentos de amor, de união e de paz, vamos nos unir com os nossos mentores espirituais, com os nossos amigos espirituais, com os nossos familiares, que eles possam se juntar a nós neste momento. Vamos visualizando a nossa casa coberta com uma luz muito grande. Inunda todos os cômodos da nossa casa. Esta luz vai penetrando nas paredes, em todos os cômodos e retirando todas as formas, pensamentos, tudo aquilo que estiver de negativo, vai saindo de dentro da casa, vai sendo levado, vai sendo dissipado. Vamos à nossa cozinha, onde preparamos os nossos alimentos. Que esta luz também seja projetada em todos os nossos alimentos, todos aqueles que vamos preparar, que eles sejam preparados com amor, com carinho, com dedicação, que eles tragam para nós não somente o bem-estar físico, mas também o bem-estar espiritual. A água que está nessa cozinha neste momento possa receber os fluidos necessários para fazer os alimentos, para a preparação dos alimentos e também para a nossa saúde. E a saúde de todos os nossos familiares. E agora nós vamos vibrar pelos nossos vizinhos. Vamos pedir aos nossos mentores que visitem todos os nossos vizinhos, todos os seus lares, que eles recebam neste momento tudo aquilo que eles estão necessitando. A paz, a união, o emprego, a solução de seus problemas, que eles possam ter a coragem e a fé para passar por este momento, às vezes tão doloroso, pela saúde dos nossos vizinhos. Vamos agora abrindo a porta da nossa casa para receber os nossos familiares. Vamos abraçar todos os nossos familiares, principalmente aquele com o qual nós temos mais dificuldade. Vamos abraçando um a um, transmitindo energia, amor, união, paz. Vamos colocando-os num grande círculo. Os nossos animaizinhos de estimação no centro deste círculo. E agora, este círculo está inundado por esta luz, atingindo todos os nossos familiares. Eles vão receber aquilo que eles têm mais necessidade neste momento. Equilíbrio emocional,
a esperança, a saúde, o consolo, o alívio de suas dores. Graças a Deus. E agora vamos nos sentar confortavelmente e esta mesma luz penetra o alto da nossa cabeça, inundando todo o nosso cérebro, nossas células cerebrais, com amor, pensamentos de amor, de paz. E esta luz vai descendo lentamente pela nossa coluna, que é o nosso sistema nervoso central. Ela desce lentamente até a ponta dos nossos pés. E agora ela volta para o alto da nossa cabeça. E vai trazendo saúde, bem-estar, descendo pela nossa garganta, toda a parte aérea, toda a parte de respiração, os brônquios, os pulmões, recebendo esta luz. E agora descendo pelo nosso sistema digestório, o esôfago, indo até o nosso duodeno, estômago, o fígado, a vesícula, e ao baço, onde faz a reprodução das nossas células. E agora ele vai descendo esta luz para todo o nosso sistema urinário. Os rins, bexiga, todo o nosso sistema urinário recomposto, células sadias. E agora para onde nós temos a região do nosso plexo solar, que é o nosso intestino. Esta luz vai percorrendo todo o nosso intestino, todas as alças intestinais, desobstruindo. Até o nosso sistema excretor. E também para o sistema reprodutor. E agora nós pedimos aos nossos mentores que fluidifiquem esta água que está ao nosso lado, que aí seja depositado tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. E assim, mestre amado, agradecemos a oportunidade que temos de trabalhar nesta tua seara bendita. Que a luz e o amor do teu evangelho possa cobrir toda a face da terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Sandra, muito obrigada.